Começando por aqui no Notícias Agrícolas, a você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, bom dia, boa segunda-feira para você, segunda-feira de preços em alta na Bolsa de Chicago, é isso mesmo, as cotações no mercado internacional sobem mais de 1%, enquanto aqui no Brasil a gente vai tentando dar andamento e conclusão à nossa colheita, mas alguns problemas ainda são identificados. Segundo o último levantamento da Pátria Agronegócios, nós já colhemos 23,5% da área brasileira cultivada com soja na safra 2020-21. Esse número ainda está bem distante do ano passado e da média registrada nos últimos anos, que é de, respectivamente, 42,57% e 42,77%. Para a gente comparar esses números, entender isso e, principalmente, saber como é que está o cenário brasileiro para o mercado da soja e alguns pontos importantes que a gente vai ter que observar aí nos próximos meses, a gente convidou o sócio-diretor da Pátria, o Matheus Pereira, para a gente entender tudo isso e conversar sobre esses números. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Carla, bom dia a todos que nos assistem agora no Notícias Agrícolas. Pois números aí recheados de incertezas, cenários ainda promissores aos preços, preocupantes ao produtor rural, que tem visto aí preços crescentes, só que ainda inaptos, né, a retirar essa soja do campo, principalmente produtores ao norte do país, nordeste, especialmente Tocantins, norte de Goiás, ainda que sofrem grandes problemas ali com excesso de chuvas, impedimento de colheita. Enfim, há muita coisa para comentar hoje, muita coisa para trazer para vocês aqui. Realmente é um cenário preocupante, só que traz um certo alívio, porque a preocupação está no campo e o alívio está nessa tendência contínua de alta aos preços, né? Tá, bom, vamos dividir essa entrevista então em primeiro, situação na roça, no campo, o que está acontecendo e a gente vai puxando isso para o mercado. Matheus, esse levantamento saiu na última sexta-feira, dia 26 de fevereiro, trazendo então esse número de 23,43% e você já citou aí algumas localidades onde a situação é um pouco mais delicada por conta desse excesso de chuvas. E de fato, a gente tem pelo menos até ali o dia 5 ou 6 de março, a gente tem uma continuidade dessas precipitações ali na região centro-norte do Brasil, e isso continua, portanto, atrapalhando e deixando o ritmo da colheita um pouco mais lento? Exatamente, cara, exatamente. A gente tem regiões ali que sofreram bastante com o início de colheita, né? Regiões que tipicamente já iniciam colheita na viradinha de ano, né? Que seria o Paraná, Mato Grosso. Regiões essas que foram, enfim, não tiveram tanto sucesso em colher os campos mais de soja com ciclos menores de vida, né? Ciclos menores de colheita. E não só isso, mas esses problemas se estendem até hoje, cara. A gente tem, eu posso ali citar alguns estados-chave hoje que possuem problemas mais evidentes de colheita, que seria o Paraná, em especial, regiões do centro, médio norte e nordeste do Mato Grosso também, bastante problemas por agora, excesso de chuvas. Tocantins, eu diria que de todos os principais estados produtores hoje de soja no país, o Tocantins é o que mais sofre hoje com a falta de janela de colheita, né? A gente tem clientes hoje no Tocantins nos relatando que há alguns talhões já que as perdas já chegam a mais de 40% da produtividade esperada. Soja que entrou em estágio de colheita há 2 semanas atrás e até então não se teve tempo hábil de tirar essa soja do campo. Então, soja realmente que apodreceu no pé, que realmente foram casos ainda pontuais, mas que já refletem, né, toda essa falta aí de atividade no campo. No Tocantins, norte de Goiás também, onde minha família é produtora, também sofrendo bastante problemas lá com excesso de chuvas. Ainda bem que esse final de semana tivemos ali uma trégua temporária dessas águas, que conseguimos ali avançar com um pouco de colheita. Mas em linhas gerais, Carla, a gente tem uma safra ainda problemática, né? Essa retirada da soja de dentro do campo, de dentro da porteira, e entrar em escoamento logístico ainda está muito engasgado, ainda está bem assim problemático, né? Cheio de detalhes ali que precisam ser consertados ou azeitados, assim dizendo. Matheus, enquanto isso, algumas consultorias trazem ainda uma safra grande, robusta de soja para a temporada 2020 e 2021. Algumas na casa de 134 mais 135 milhões de toneladas,
O número da Pátria está alinhado com isso, imagina uma safra um pouquinho abaixo desse volume, justamente em função dessas perdas. Não só por conta do atraso da colheita, mas também perdas de produtividade em função dessas adversidades climáticas. Exatamente, cara. Assim, esse 134 hoje a gente já vê que é um pouco otimista. Otimista demais pelo cenário atual que a gente vive dentro do campo. Diria que a safra hoje está mais para abaixo de 130. Números ali próximos aos 130 milhões de toneladas são números ali razoáveis, né? Palpáveis, números que realmente condizem à realidade do campo hoje. Acreditamos aí que se esses problemas continuem se intensificando ou continuem se perdurando aí por mais 1 ou 2 semanas, a gente deva ter mais 1,5 milhão de toneladas quebradas, né? Ou perdidas nos campos. Então, hoje nós trabalhamos com um número de 129,8 milhões de toneladas a nível Brasil. Então, realmente não é o maior número. Tenho certeza que estamos ali dentro de uma média das consultorias hoje que olham para a safra brasileira, né, safra de soja brasileira, mas trabalharia com números próximos a 130 milhões de toneladas com todo o conforto, acreditando que saindo dessa casa de 129 a 131 já seria um pouco de exagero, né? Tanto na parte das quebras quanto na parte do excesso produtivo. Matheus, como é que fica a questão da qualidade? Como é que vocês estão recebendo dos produtores, principalmente, que são ali os seus principais parceiros de trabalho, né? Esses relatos de qualidade. A gente sabe que o Paraná teve um problema sério com o abortamento de vagens, que algumas regiões ainda sofrem, algumas doenças ali não identificadas no Mato Grosso, Tocantins perdendo muito, como você falou, por conta de excesso de chuvas, né? A qualidade dessas lavouras que vão ficando no campo num período além do necessário e além do ideal, perdem qualidade, perdem potencial produtivo. Há uma preocupação muito grande com a qualidade dessa soja que está chegando ao mercado? Com toda certeza, cara. Esse excesso de chuva, né? Toda essa problemática na colheita reduz bastante a qualidade da nossa soja, né? Coloca um pé atrás ali do comprador, enfim, que dificilmente aceita soja fora do padrão, principalmente quando é soja para exportação. Dificilmente não diria que é impossível, né? Hoje, soja para ser exportada fugir de um padrão mínimo necessário para colocar dentro de um navio e atravessar o planeta. Então, de fato, sofremos aí problemas com a qualidade. Acredito que dentre todos, não só a quebra de produtividade, mas a qualidade desse ano ela vai ser marcada, né, por todo um ciclo produtivo problemático esse ano. A gente tem que lembrar também que muito se fala agora sobre uma colheita atrasada e muitos estão ali justificando, né, esse atraso de colheita por conta das chuvas estendidas. Pessoal, tivemos ali no passado, meses de janeiro, fevereiro e março, semelhança ao que vivemos hoje, e mesmo assim, naqueles anos, a gente teve a capacidade de colheita estabelecida ou recuperada ao longo de toda a janela de colheita da soja. Esse ano está diferente porque todo o ciclo da soja foi atrasado com o plantio tardio. A gente tem que lembrar que os problemas dessa safra 2021 não começaram agora em 2021. Começaram lá em setembro de 2020, quando as chuvas faltaram em algumas regiões do Paraná, regiões do Mato Grosso. Então, aquela janela inicial de plantio, ela foi também postergada. Então, a gente está vivendo ali um acumulado de problemas agora, que está realmente engasgando o produtor rural que tenta, a todo custo, né, arrancar essa soja do campo, porque cada dia mais que a soja entrou em ponto de colheita, e se passa um dia sem colher, seriam ali perdas percentuais de 1%, 1,5% para cada dia de produtividade perdida, que a gente não consegue tirar a soja do campo. Então, de fato, a gente teve todo um ciclo safra problemático ali, que acabou resultando nesse problema, nesse grande problemão que a gente tem enfrentado por agora. E como você bem disse, a gente já está com 23,4% colhido no Brasil, né, nas principais regiões produtoras do país, mas isso ali é metade do que a gente havia colhido em 2020 nesse mesmo período, também a metade do que a gente havia colhido na média dos últimos 5 anos, e só para efeito de comparação, em 2019, nessa mesma semana, a gente já tinha tirado do campo mais de 56
de toda a safra, né? Sim. Então, a gente já tem, atualmente a gente tirou algo em torno de umas 31,5 milhões de toneladas de soja do campo. Em 2019, a gente já havia tirado 55, 56 milhões de toneladas de soja do campo. Então a gente está muito atrás ainda do que, enfim, de um ritmo normal de colheita e escoamento de soja. Bom, e Matheus, isso obviamente impacta na questão logística. A gente sabe que os nossos embarques estão bastante atrasados e eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso agora, principalmente sobre o nosso line-up, que diante dessas dificuldades logísticas vem crescendo diariamente, né? Exato. Vamos falar primeiro sobre o conceito do line-up, que eu acho que é importante a gente entender agora. Sim, Para totalmente. descrever esse atual cenário. O line-up aqui a gente chama de os navios que estão em processo de embarque, ainda não foram totalmente carregados, somados aos navios atracados na Baía do Brasil, somados aos navios já nominados para serem carregados com soja no Brasil e estão em rota para chegar na nossa costa. Então, a gente chama isso tudo de line-up, né? Todo esse conglomerado. Atualmente, a gente tem mais de 19 milhões de toneladas de navios graneleiros neste line-up, somado em todas as categorias que eu acabei de citar. É um número recorde, a gente nunca teve em nenhum período da história do Brasil, independente se é começo de safra, meio de safra, abertura, meio de janela de exportação, a gente nunca teve 19 milhões de toneladas em line-up, em filas de embarque, né, aqui no Brasil. Então, atualmente, a gente está com o maior número de line-up, o maior acumulado de line-up que a gente já teve na história brasileira para carregamento de soja. O que isso reflete? Primeiro, reflete, sim, uma demanda, um apetite muito agressivo mundial pela soja brasileira. E quando eu digo mundial, a gente, claro, focado principalmente no mercado asiático, né? A gente sabe que é o principal player hoje de importação da soja brasileira, mas isso também reflete toda essa falta de atividade de escoamento do interior do país para os portos de exportação, onde a gente tem acumulado, né, navios vazios, e agora que a gente está começando a arredondar nesses navios cheios saindo para o país. Nós estimamos que, assim como hoje temos 19 milhões de toneladas em line-up, né, em filas de embarque, a gente teve aí na semana passada mais de 2,6 milhões de toneladas da soja já embarcadas que saíram do país, que de fato ressalta ali um ritmo adequado para esse período do ano. A gente embarcar 2,5, 3 milhões de toneladas a 3,5 por semana é um ritmo saudável. Estamos longe da capacidade portuária que a gente tem de escoamento, a gente consegue colocar mais soja mais do que 2,5, 3,5 milhões de toneladas por semana para fora do país, com facilidade. Então, nessa última semana, tivemos esse bom sinal. Se tudo der certo, se o clima permanecer regular do jeito que está, né? É necessário ainda chuvas, pessoal. Ninguém está falando aqui que a gente precisa de tempos de estiagem. A gente precisa, sim, de chuvas reguladas, né? Balizadas com tempos, com dias ensolarados, noites, sim, necessárias sendo molhadas, uma vez que estamos colhendo soja, estamos plantando milho safrinha. Então, se a gente conseguir regularizar todo esse processo, manter pelo menos esse fluxo de exportação que a gente teve nessa última semana, acredito que este problema de escoamento ele vai estar assim sanado dentro desses próximos 7 a 10 dias. A gente consegue engrenar de novo toda essa máquina chamada escoamento ou logística brasileira para exportação. Matheus, então, perdão, Não, quando a gente olha para esse line-up de 19 milhões de toneladas, né, com todas essas classificações dos navios que você descreveu para a gente, isso em que período essa soja deveria ser embarcada, essas 19 milhões de toneladas? A gente está falando de que intervalo de tempo? Olha, elas devem ser embarcadas até os próximos 45 dias, né? Só para trazer um panorama ali do que é assim, mais essas embarcações nominadas. Toda embarcação hoje que sai de um porto e vai para outro, tem que ter uma nominação do que vai ser carregado, qual porto vai ser carregado. Então, sempre que tem uma nova embarcação nominada para ser carregada com soja, a gente determina que ela já está no line-up da soja brasileira.
e a gente coloca o prazo de 45 dias, que é o necessário para qualquer embarcação em qualquer lugar do planeta chegar aqui aos portos brasileiros, independente de onde ela for nominada. Então, essas 19 milhões de toneladas atuais, elas devem ser escoadas dentro dos próximos 45 dias, ali que adentrava não só todo o mês de março, mas também até a metade de abril. Matheus, se a gente olha para a questão dos prêmios, por exemplo, foi uma situação que chamou atenção e está intimamente ligada a essa questão dos nossos embarques, dos nossos lineups. Por muito tempo a gente não via prêmios negativos no Brasil e isso aconteceu. E no começo do ano, você falava justamente sobre isso. Os prêmios estão desvalorizados e têm que subir justamente por conta dessa demanda agressiva. A gente vai chegar nesse momento, portanto, e essa questão dos lineups de fato continua, ou os prêmios continuam refletindo esse problema dos lineups? Carla, a gente teve ali uma barrigada, né? A gente chegou a precificar prêmio de soja no porto de Paranaguá a menos 2 centavos. No dia que deu que a gente fechou com menos 2 centavos, 2 centavos por bushel, né? Que é a unidade medida para prêmios, né? A gente chegou a ter menos 5, que foi a mínima do dia, né? A gente chegou a bater menos 5 centavos nos prêmios paper do Paranaguá. Naquele dia a gente sofria o ápice, né, da incapacidade de exportação, a gente tinha cada vez mais problemas de escoamento no interior do país, a soja não se tornava disponível na costa brasileira, então de fato naquele momento ali, há uns 10 dias atrás mais ou menos, uma semana atrás, a gente sofria bastante com esses prêmios negativos, que por sinal já voltaram ali, já estão se restabelecendo, né? Sim. Já voltam agora novamente a precificar uma volta, uma tentativa de volta hoje dessa demanda mais agressiva. Ainda estamos com prêmios subvalorizados. A gente vê que ainda há uma capacidade muito forte desses prêmios voltarem a se realçar com agressividade nessas próximas semanas. Uma vez, como eu já disse, a gente tem a maior fila de embarques da história do Brasil. A gente tem uma safra de soja recorde no total, né? A gente tem uma produção recorde, independente da produtividade, problemas pontuais. A produção total ela é recorde devidamente pelo crescimento de área, não por uma produtividade saudável esse ano, mas a gente continua vendo sim que há uma altíssima capacidade de reação dos prêmios de exportação aqui no Brasil, principalmente precificando essa demanda, esse apetite, essa sede por soja que todo o globo tem hoje, quando a origem é brasileira. E, Matheus, muitas pessoas me perguntam, não só mandam aqui no Fala Produtor, ou me perguntam pelo Instagram, onde eu converso ali com o pessoal sobre soja, se os preços da soja vão continuar estáveis no Brasil, ou se continuarão subindo, ou se tem espaço para cair. Qual que é a sua análise do nosso mercado agora, da formação dos preços aqui, diante do movimento que a gente tem observado em Chicago, do dólar altíssimo aqui, nem sei se o mercado já... Não, o mercado vai abrir já, mas fechou na última sexta-feira com R$ 5,61 e os prêmios com esse espaço para voltarem a se valorizar. Dentro da sua análise, o que a gente pode ver refletido desse cenário todo que a gente conversou em preços formados aqui no Brasil? Carla, assim, em linhas gerais, já resumindo, antecipando o final da mensagem, mas a gente vê, sim, que é um viés de alta para a soja ainda para o segundo semestre. Certo. Baseado na escassez da oferta e numa demanda muito agressiva. E comentando mais aprofundadamente sobre essa visão, né, sobre essa tese do mercado que nós aqui da Pátria temos hoje, é que temos os 3 pilares de formação de preço de soja no Brasil. Acredito que todo mundo aqui que está assistindo já está careca de saber o que são, né? Que é a soja em Chicago, CBOT, referência, o benchmark no açúcar da soja, continua sendo Chicago, juntamente com os prêmios de exportação e o dólar. São esses 3 pilares que compõem ali a formação de preços da soja no Brasil, e para todos os 3, a gente tem vieses de alta, né? Tendências de alta nessas próximas semanas, se não meses. Só para comentário agora, soja agora subindo 1% em Chicago, 13 centavos de alta, cotada no março a 14,19, realmente precificando toda essa safra problemática que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Essa falta de oferta disponível, não adianta ter oferta no campo, a gente tem que torná-la disponível para realmente
a balizar esse crescimento agressivo de preço. Não só isso, nessa última madrugada, cara, a gente teve aí a Bolsa de Dalian registrando máximas recordes nas cotações dos futuros de soja. A gente teve ali a meia-noite e meia, mais ou menos, horário aqui local Brasília, né? A gente teve uma cotação registrada de mais de 937 dólares por tonelada da soja nos futuros em Dalian. Realmente é uma máxima. Somente no mês de fevereiro, Dalian registrou 4,4% de alta, né, nos preços da soja. Tudo precificando, né, essa falta de disponibilidade da nova soja em território asiático, né, em território chinês. A soja ainda está aqui no Brasil, grande maioria dentro das porteiras. Então, de fato, os preços continuam reagindo com alta nos nossas referências, né, nos nossos benchmarks, tanto em Chicago quanto em Dalian, na China. Falando sobre prêmios, acho que a gente já comentou bastante, né? A gente tem aí essa tendência de alta por conta dessa demanda agressiva. A gente estima ali que serão quase 86 ou mais do que 86 milhões de toneladas da soja brasileira exportada nesse ano comercial, 2021. Então, 86 milhões de toneladas é muita soja saindo do país, é um patamar recorde. Teremos ali, enfim, uma disponibilidade muito escassa da soja física in natura no segundo semestre para a nossa indústria doméstica. Realmente é um problema que o mercado vai tentar balizar com altas de preço. E junto a isso, a gente tem o terceiro pilar de sustentação de preço, que é o próprio dólar, né? Que vem empilhando alto. A gente vem avisando a clientela já há semanas que não há justificativa alguma para a gente ter um dólar em queda, muito ao contrário. Exato. A gente tem todo um problema hoje, não só na política, mas na economia brasileira. De um lado, a gente tem uma nova série de lockdowns ali se estendendo por todo o Brasil, né, que acaba reduzindo a circulação de capital no interior do país, acaba reduzindo a arrecadação do governo, um governo que cada vez mais alavanca a sua dívida pública, né? Então, a gente está alavancando a dívida, em contrapartida, a gente está reduzindo, né, a arrecadação. A gente chama isso de alavancagem deficitária, né? É onde a gente cresce dívida, a gente tem, em vez de crescer o capital, pagar a dívida, a gente está sempre crescendo dívida e reduzindo ali a receita. Então, de fato, a gente vive um problema político que afasta qualquer tipo de tentativa de investimento aqui no Brasil de investidores lá fora, né? Investidores internacionais. Eu que morei muito tempo fora, morei 4 anos em Chicago, conheci bastante investidores, conheci bastante fundos de investimento, e nenhum deles hoje sente conforto, e dou razão, realmente, apesar de ser um brasileiro patriota, né? Tá aí o nome da minha empresa que reflete todo esse patriotismo que hoje a equipe tem, né? Pátria Agronegócio. Sim. Apesar de todo esse patriotismo, eu concordo hoje com a visão de que é muito difícil hoje ter segurança em trazer capital estrangeiro para dentro do país. A gente não sabe qual será a gente não tem hoje um horizonte promissor econômico aqui para o Brasil, uma vez que a gente tem mais problemas para serem solucionados do que soluções, né? Exatamente. Enfim. É um resumo interessante esse, né, Matheus? Olhar que a gente tem mais problemas a serem solucionados do que soluções, inclusive disponíveis para a gente começar a solucioná-los, né? E muita gente também me questiona sobre essa questão do dólar, questiona os analistas e economistas e consultores que a gente entrevista aqui diariamente, e até mesmo os economistas falam, o dólar está aí para envergonhar economista, né? Para deixar a gente ali meio vendido justamente porque trata-se de um momento extremamente delicado. Hoje a questão cambial está muito focada na cena interna, né? Embora as influências externas elas sejam muito fortes também, e a gente tem uma série de pontos ali a serem monitorados, como o andamento da economia norte-americana, os estímulos que começam a dar uma sinalização de serem retirados, a economia chinesa, a questão da vacinação em massa. Há uma série de coisas ali a serem monitoradas, mas o que está acontecendo aqui dentro, com uma recente troca no Congresso Nacional e tudo mais, vai exigir um monitoramento ainda mais intenso dos produtores brasileiros, que estão aí, inclusive, para comercializar esse restante da safra e para planejar a sua próxima temporada, já sabendo que terão custos de produção mais elevados, né? Exatamente, cara, exatamente. E assim,
Eu até recebo bastante a pergunta da clientela aqui, que não só quer saber para onde poderão ir os preços, como se preparar para isso, como se proteger, mas também qual que é a nossa crença pessoal, né? Você acredita que a gente realmente possa ter enfim, um país melhor, a gente consiga sair desse buraco que o Covid nos colocou, que essa crise sanitária nos colocou? Eu acredito que sim, cara. Eu vejo ainda a equipe da presidência hoje, liderada por Bolsonaro, uma equipe extremamente competente, né? De fato, a gente entrou num buraco sem precedência, um problema que a gente nunca teve no passado. Tá aí o resultado de, enfim, por que a gente não consegue sair. É porque realmente esse problema só está se aprofundando, né? A gente não consegue sair, curar essa crise sanitária para depois remediar a nossa economia. Enfim, então, apesar de hoje o cenário ser um cenário pessimista, quando a visão é macroeconômica visando o Brasil, né, olhando por cima, é uma visão pessimista da nossa economia. De fato, a gente não tem, como eu já disse, um horizonte promissor para um reaquecimento econômico no Brasil, mas acredito fortemente sim na economia, acredito sim nas lideranças que temos hoje, acredito que sairemos desse buraco. Ainda não temos as respostas de como sairemos. Eu tenho certeza que hoje quem está lá em cima nos liderando está realmente sem dormir procurando alguma solução. Sem Se eles dúvida. são os competentes, eles são as pessoas que foram delegadas para procurar esses tipos, né? Como sairemos, que planos usar, quais as ferramentas que procuraremos. Eles são as pessoas mais coerentes para direcionar esse país. Então, acredito ainda assim em toda essa equipe do governo que consiga tirar esse Brasil e reaquecer de novo essa máquina chamada Brasil como um todo, né? Porque quando falamos agronegócio, sabemos que aqui o agronegócio não para, né? Nunca parou, a gente nunca parou, sempre sustentamos o que pudemos aqui dentro do país, mas não é só do agronegócio que o país vive, né? Então, realmente, acredito ainda assim que conseguiremos, enfim, um caminho mais promissor para o Brasil em alguns meses. A gente só precisa superar essa crise sanitária que a gente entrou por agora. É isso mesmo, Matheus. Excelente forma da gente finalizar a nossa entrevista, mas começar a nossa semana aqui no Notícias Agrícolas com as suas perspectivas e principalmente com esse seu otimismo, com a sua esperança. Eu também acredito muito que a gente vai conseguir sair dessa. Também tenho confiança na nossa equipe econômica. Acho que era uma situação, como você falou, sem precedentes. Ninguém estava preparado, principalmente uma economia como vinha a economia do Brasil, tão fragilizada. Então, obrigada por trazer essa mensagem aí já logo cedo nessa segunda-feira para a gente. Muito bom ter você sempre conosco. Obrigada por esses números mais do que atualizados, para a gente já começar a semana pensando aí nas estratégias que os produtores terão que adotar para esses próximos meses. Mais uma vez te agradeço e já te convido para assistir a próxima entrevista, já que a gente vai falar de barter e custos de produção, viu, Matheus? Perfeito, eu já quero aproveitar o tempo para mandar um grande abraço para minha amiga Ticiane, que já fizemos parte de alguns projetos juntos. E pessoal que nos assiste, eu tenho certeza que eu passei muitos cenários, né, muitas perspectivas. Se você ali que está assistindo agora tem alguma dúvida de como agir, o que fazer, como que esse cenário vai aprofundar, como que eu trago isso, Matheus, para a minha realidade, que estou aqui no campo. Não, Matheus, não sou produtor rural, sou cerealista, comerciante, sou corretor, como que eu trago toda essa realidade para a minha, como trago toda essa perspectiva aí geral do mercado hoje da soja para a minha realidade aqui no interior do país. Eu lhe convido para entrar em contato conosco, acessar o nosso site www.patria.agr.br para a gente traçar soluções de proteção, soluções de especulação para ti que está aí do outro lado nos assistindo. Não só isso, quiser me procurar também em maneiras ali, Instagram, a gente tem todo aquele canal de Instagram, não só no meu pessoal, mas também no corporativo da Pátria. Nos procure por lá, pessoal, vamos bater um papo que a gente consegue, a gente ver como que a gente pode delinear todo esse cenário para a realidade de cada um de vocês. Carla, agradeço mais uma vez o espaço aqui, sempre uma parceria aí de longos anos. Vou assistir sim o próximo debate que você vai ter com a Ticiane, com toda certeza vai ser bastante promissor aí, bastante prolífico, tenho toda certeza. Com certeza. Matheus, obrigada. Boa semana para ti, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima. Grande beijo para ti, abraço para todos. Até mais. Obrigada, Matheus.
Para concluir, antes da gente chamar a Tiziane, vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja, o andamento do mercado nessa manhã de segunda-feira. Cotações na tela. Segue subindo o mercado da soja na Bolsa de Chicago. Março, 14 dólares e 19 cents por bushel, uma alta de 13 pontos mais 75. O maio, 14 dólares e 16, alta de 12 pontos e meio. O agosto, 13,59, subindo 11 pontos e meio. Setembro, 12 dólares e 77, com alta de 11 pontos. Vamos para os preços do milho agora. Março, 5 dólares e 56, alta de 0,75, mesmo ganho para o maio, que vale 5 dólares e 48, o julho 5,36 e o setembro 4 dólares e 91, alta de pouco mais de 1 ponto. Se a gente checa agora os números do trigo, a gente vê que esse mercado também está em campo positivo. Março, 6 dólares e 58, maio 6,64, o julho 6 dólares e 54 e o setembro 6 dólares e 51 cents por bushel, alta de 3,75 a 5 pontos. E para a gente finalizar, já adianto que as cotações todas sobem nessa segunda-feira, inclusive o petróleo, que tem uma nova alta de 1% com o WTI valendo 62 dólares e 12 cents no mercado spot, agora Bolsa de Nova York. E as soft commodities também sobem muito bem na Bolsa de Nova York, com destaque para o algodão, com uma alta de quase 4% nessa manhã de segunda-feira. A gente fica por aqui, mas segue a nossa programação. Já, na sequência, a gente fala sobre operações de barter. Continue conosco.